Medianeira, Paraná, princípio do inverno de 1975. Seu acidente foi naquela segunda-feira, disse Kurt Meyer Clason, na manhã do dia 17. Com a cara tapada no muro, o pegador contava de 0 a 50 enquanto outros se dispersavam e você corria pela escola na tentativa de se esconder. A longa arcada que circulava o pátio em um cinturão estava em obras e seu corpo varava áreas iluminadas pelo sol e obscurecidas pela sombra, e você era mais rápido que uma locomotiva e mais alto e forte que uma montanha, e seus saltos ultrapassavam poças de chuva tão largas quanto oceanos. Então você deixou de ver uma coluna que no dia anterior não estava ali. Saindo das nuvens, o sol fez um arco veloz, bateu palmas e desapareceu na escuridão. Acertou a nuca com toda a força no concreto ainda fresco, cercado por tapumes. Teve convulsões e mordeu a língua. No piso, seu calcanhar esquerdo cravou no cimento como a ponta seca de um compasso que hesitasse em girar no mapa. O pé direito girou loucamente, parando apenas ao apontar a lua meio apagada no céu e você ser socorrido. Naquele esconde-esconde, a rata sempre lhe dizia, você foi o único a não ser encontrado. Na manhã daquele dia, você deixou de ser você, disse Kurt Meyer Clason. Nem sequer tinha completado 12 anos e passou a ser outra pessoa. Com a dentada, sua língua ficou bífida como um ferrão de aranha, a língua de uma serpente. Uma voz amputada. Alguém contou a você, alguém de quem não se lembra mais, disse. Esse alguém te disse que depois que se sente, o gosto de sangue nunca sai da boca. Ele sabia como ninguém quem lhe disse isso. Aquele foi o começo do ano do Grande Branco. O que sei é que meu pai pode muito bem ter sido exposto aos filmes de Wells. Ele leu Tolstói, Dostoiévski, Dickens, Fitzgerald, Machado de Assis. Todos os livros de sua biblioteca estavam bem folheados e com a sua assinatura na página de rosto. Talvez tenha assistido a filmes de Hawks, Ford, Wells, Kurosawa, até mesmo Godard e René. Uma crença não apenas no poder transformador da arte, mas no poder humanizador da arte. Todos esses nomes que, aqui no papel, não passam de nomes frios e mortos, tiveram essa crença algum dia. Ter assistido ou não a Cidadão Kane seria capaz de influenciar a trajetória, digamos, profissional de meu pai? Um acesso maior às assim chamadas humanidades teria impedido meu pai de empregar toda a sua inteligência no aprimoramento de aparelhos de tortura? Um livro de Tolstói seria capaz de barrar a entrada de meu pai no quarto de minha irmã na madrugada? E quanto a mim? Mesmo depois de transcrever a minha trajetória de vida, cabem a mim todas as perguntas que na verdade são uma só e várias ao mesmo tempo. Alguma obra de arte seria capaz de mudar minha vida? Uma obra de arte capaz de mudar uma vida? As assim chamadas humanidades são capazes de humanizar alguém? Por que associamos humanidade com fazer o bem e ter compaixão pelo outro? Por que a morte não seria uma espécie de arte? Não seria a morte o verdadeiro signo da humanidade? E, nesse sentido, eu não estaria na vanguarda, escutando em minha mente o som do futuro? Olá, eu sou o Ronaldo Bressani e convido vocês a assistirem o Fluxo de Consciência número 3. Vocês acabaram de ouvir um trecho inédito do novo romance de Joca Rainer Serron, Noite Dentro da Noite, e também ouviram um trecho do último romance de Antônio Chechemesky, F. Estamos aqui no Vale do Anhangabaú, no edifício Farol, no Estúdio Fluxo, conversando com Antônio Chechemesky e Joca Rainer Serron sobre política, literatura e algumas coisas estranhas e desalinhadas. Bom, hoje é dia 19 de março, um dia depois das manifestações de apoio a Dilma e Lula. Embora esse programa vá ao ar, sabe-se lá quando, a gente não pode deixar de falar sobre o que aconteceu nas últimas semanas, em especial o que aconteceu nessa última semana tão trepidante. Mas para o nosso papo não ficar tão datado, em vez de falar no passado, eu gostaria de abordar o futuro. Na minha visão, o governo Dilma já acabou, mas eu posso estar errado. Vocês são dois autores cuja literatura tangencia um gênero da ficção científica, que é um gênero que vocês dois também apreciam bastante, e volta e meia vocês flertam nas suas obras. Fazendo um exercício desvairado de futurologia, como é que vocês imaginam o Brasil nos próximos meses? Eu, ao contrário do restante da humanidade, eu sou uma pessoa totalmente desprovida de certezas. A sensação que eu tenho é parecida com a de um sujeito que está na esquina de uma avenida muito movimentada, com carros em alta velocidade, 4 pistas lotadas de carros, e a sensação de
quando você para e começa a pensar assim, o que é que rege esse caos? E o que evita, o que faz com que eu seja atropelado, o que evita que eu seja atropelado nesse exato momento? E me parece que a sensação que eu tenho atual é justamente essa, de um atropelamento iminente e da perda dessa pequena lei incompreensível e que rege esse caos. É estranho, é esquisito, porque acredito que na minha vida adulta, assim, eu não vivenciei nada semelhante, assim, uma crise política desse gênero, onde aparentemente ninguém sabe o que está fazendo. Ou, mais do que isso, aparentemente existem forças obscuras que movem tudo, e chega um momento em que eu até começo a desejar que haja forças obscuras regimentando uma espécie de maestro escuro que esteja regendo o que está acontecendo, as informações e tudo o que a gente não sabe. Porque a sensação é exatamente oposta, é contrária a isso. O que me parece é que ninguém sabe o que está acontecendo. E é terrível que seja assim, porque são milhões de pessoas, de vidas que dependem disso, né? De que alguém pense, de que alguém organize, de que alguém decida, ou de que alguém diga basta. Então a sensação é de total abandono, né? Parecido com um orfanato, um órfão num dia de chuva, assim, abandonado numa lata de lixo. Essa é a sensação do cidadão brasileiro. Você estava lá ontem, né, nas manifestações. Qual que é a sua percepção? O que você viu ontem? Bem, o aspecto positivo é que foi tudo muito límpido, muito claro, muito organizado, bonito, inclusive. Havia uma representatividade assim da tecido social brasileiro que era interessante, gente de todas as cores, credos, enfim. E o melhor de tudo é que foi bastante pacífico e todos esperavam que houvesse alguma violência, alguma espécie de violência e tudo mais. A sensação momentânea que eu tive foi de alívio, porque me pareceu que um equilíbrio de posturas, ou de posições, ou de visões, assim, era necessário. Me parece que o desequilíbrio ocasionado pela manifestação do domingo, dia 3? Foi 13, né? 13 de março. 13 de março foi apavorante. Você, Nestor, como é que você observa toda essa bagunça aí? É muito engraçado que vai fazer acho que 1 ano que eu não tenho nenhuma rede social, tirando o Instagram, que não tem nem fotos minhas, nem fotos de nada, enfim, de objetos, nem nada. E uma das grandes alegrias de não ter redes sociais é que ninguém cobra minha opinião sobre nada. Não participo do debate público, tirando, falando pessoalmente com amigos, conhecidos, etc. E aí você me aponta 2 câmeras e pergunta minha opinião política. Eu que fiquei 1 ano sem dar opiniões políticas em público. É complicado isso. Mas, não, eu tô bastante perdido. Eu não fui em nenhuma manifestação. Você perguntou do exercício de futurologia. Eu não faço ideia do que vai acontecer daqui a alguns meses. Eu tinha certeza que o governo ia cair, que ele estava encerrado. Daí agora eu tô achando que o Moro vai ser preso e o Lula vai ser presidente do universo até 2070. E eu mudo de ideia diariamente, e acho que a própria Lula deve mudar de ideia diariamente, porque ele deixou de ser ministro e foi ministro, 3 vezes no mesmo dia. Então não existe futurologia. Eu acho que o que vai definir é quem vai ser capaz de dominar a narrativa. Porque você vê ontem, o principal bordão era não vai ter golpe. Mas há pouco tempo atrás a oposição estava chamando de golpe, enfim, dar o foro privilegiado para o Lula, às pressas, para, enfim, não ele sair da mira do Moro. Eu não sei, realmente, eu não consigo levantar nenhuma bandeira. Me desculpa, pessoal, você é o isentão fracassado aquele, mas eu sempre fui, digamos, de centro-esquerda, e eu acho muito difícil levantar a bandeira do PT agora com tantos indícios apontando para a corrupção, embora eu tenha votado no PT em muitos momentos da minha vida, mas eu acho que ele precisa de uma investigação justa e digna, o que não está tendo, porque tá um vale tudo. Mas é que a gente chegou num nível de vale tudo de ambos os lados que é um lamaçal, e todo dia você abre o jornal, é um lamaçal. Você escuta
áudios grampeados de conversas íntimas que você não deveria estar escutando. Eu me sinto envergonhado de ouvir um áudio grampeado. E às vezes que não revelam absolutamente nada e são feitos, obviamente, para sujar a imagem das pessoas. Enfim, é um jogo tão sujo da oposição, desanima muito, mas ao mesmo tempo eu não consigo abraçar a causa, defender o governo nesse momento com enfim, um segundo mandato que eu acho tão ruim, tão incompetente. Em absoluto que eu defenderia o governo também, e assim como muitíssimas pessoas de orientação de centro-esquerda, como você disse. Aliás, essa frase que você disse, eu ouço o tempo todo as pessoas dizendo, eu botei muitas vezes, não defendo o governo. E a gente defende, tem impressão que não é isso, o que deve ser defendido. Mas o que a gente vive também é uma situação, um cenário que me parece cada vez mais descolado de um debate político e social. É social, certamente ainda está colado, mas que começa a adquirir, às vezes, uma espécie de caráter de um rito pagão, uma celebração em busca de um sacrifício humano, uma coisa assim, porque aonde chegaremos? Assim, a ideia é que surja um bode expiatório para ser carneado em praça pública e aí todos os ânimos vão arrefecer. Né? Isso seria o domínio da narrativa, ter um só vilão e não... Mas escolher um porco para carnear, que é muito difícil de carnear e que não vai ser carneado. Né? E a verdade é que quem é que vai ser? Quem é que vai ser? E esse sacrifício será suficiente para arrefecer os ânimos? Aí é que eu vejo, porque se não for, estaremos em maus lençóis, porque outro tipo de sacrifício vai ser exigido. Isso pode passar a um nível, digamos assim, do jogo que pode ser perigoso. Já estamos navegando águas intranquilas há muito tempo, mas o que parece prestes a acontecer é uma coisa totalmente fora de controle. Né? A gente tem a impressão que a gente está ali naquela descida do Maelstrom, né, do Edgar Allan Poe. A gente já entrou ali nessa espiral, né? Acho que a única certeza que dá para se ter é que nada de bom vai acontecer no futuro. Sim, acho que verdade. É incrível, né, que também a gente nunca consegue chegar ao ponto climático, né? Ao clímax, ao zênite da coisa, porque há anos que as pessoas vêm escrevendo na internet 2013, acaba 2013, acaba 2012, não sei o quê, né? Acabou 2012, acabou 2013, que é assim, um meme talvez capaz de traduzir a sensação de frustração geral. Mas esse momento crítico não chega nunca. E esse momento crítico é essencial para que qualquer transformação aconteça. E não chega. No meio tempo ficar radicalizando ambos os lados. Exato. Porque agora, enfim, vale tudo, daqui a pouco vai ser vale tudo entre os manifestantes, entre os ativistas. Exato. E esse processo de radicalização parece também não haver extremo, né? Porque ele se radicaliza cada vez mais e mais. E me parece assim, aquele momento em que todos falam, ninguém escuta mais. Essa é a verdade. Não há diálogo, não há conversa, não há troca de ideias possível. Eu acho que também, enfim, antes de eu sair das redes sociais, uma coisa que me irritava sobremaneira é o debate ficar cada vez mais inflamado e cada vez mais você tem certeza que ninguém vai mudar de ideia. Eles não vão pensar, veja bem, muito interessante isso que você me disse, Joca, vou pensar sobre isso, amanhã eu te escrevo. Uma maleabilidade. Não, o que vai acontecer é que se eu e tu temos posições discordantes, eu vou ficar mais radical na minha posição, você vai ficar mais. E se você for ver, acho que sendo muito generalizador, estou sendo radical também, a maior parte do debate político, seja no Facebook ou seja na Folha de São Paulo, você pode resumir por eu tenho razão, daí a pessoa vai embaixo e comenta eu tenho razão. E ninguém vai arredar a pé, ninguém vai mudar. É isso.